Olá, Deus esteja com você, amém? Que a paz do Senhor venha alcançar o seu coração e aquietar o seu pensamento nele, nesse dia. Deus venha falar ao seu coração nesse momento. Te convido a orar comigo. Pai, fala ao nosso coração. Sabe, Senhor, que o nosso coração muitas vezes é enganoso. Necessariamente, eu diria que todas as vezes. E que se ele não se submeter a Ti, Senhor, será impossível de ouvirmos a sua voz. Fala com cada uma de nós como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade ao estudo sobre o tema que é sobre a benevolência, dentro daquela sequência que a gente vem estudando ao longo dessas semanas, desses meses, que é sobre a feminilidade verdadeira, né? A mulher verdadeira diante de Deus. Então, ela é caridosa em relação aos outros, logo ela é bondosa. O tema necessariamente hoje é sobre isso, sobre a bondade na forma do falar, né? A benevolência, ela manifesta-se em nossa fala. Em Efésios capítulo 4, verso 29, o apóstolo Paulo vem ali dando orientações à igreja ali em Éfeso. E diz assim o versículo: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom conselho, não é mesmo, do apóstolo Paulo, à igreja ali em Éfeso? Acredito que seja muito atual para os nossos dias também. Eu digo para ti que essa mensagem falou muito ao meu coração, né? E eu também estou sendo moldada pelo Espírito Santo. Eu também estou sendo transformada pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui querendo jogar palavras ao vento, e eu não falo só por mim, mas falo por cada irmã que já teve oportunidade de ministrar o estudo e compartilhar com cada uma, né, inclusive eu, né? E tenho certeza que você, em algumas dessas mensagens, ou desses estudos, você esteve meditando, né, revendo a sua agenda pessoal, seu modo de agir, seu modo de pensar. Você há de concordar que a fala boa, ela realmente ela é gentil. E se ela é gentil, ela traz saúde para o corpo, ela estrutura, ela dá solidez e ela também ajuda os outros. Ou seja, se eu falo de maneira ruim, ou seja, de forma mal, né, não sou paciente, não sou receptiva, acabo sendo muitas vezes manifestando de forma grosseira a minha fala, o que eu penso, o que eu acho, né? Isso geralmente deve gerar algum impacto, e não é um impacto bom no ambiente onde nós estamos vivendo. Em Tito, capítulo 3, versos 1 e 2, que é necessariamente o texto principal, né, em que nós estamos estudando o livro, né, de Tito ali também, dentro desse tema, e já ao longo do estudo que a gente vem falando nas várias semanas, ele diz assim, lá no capítulo 3 de Tito, verso 1 e 2, lembre a todos que, lembrando que é o apóstolo Paulo que manda uma carta para a igreja que está em Creta e pede para que Tito fale à igreja ali e ensine a igreja ali. Lembre a todos que estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, amáveis, dando provas de toda cortesia, gentileza, bondade para com todos. Grande, né? A gente, quando reflete na palavra do Senhor, que a gente medita, a gente vai vendo que algumas ações nossas não condiz e que a gente precisa voltar à fonte. E essa fonte é o Senhor Jesus. Todos os dias somos confrontadas com a seguinte decisão que nós precisamos tomar: fazer o bem ou o mal?
tudo que fazemos pode influenciar a atitude das pessoas à nossa volta, seja para o bem ou para o mal. Lá em Mateus 12, versos 35 e 37, Jesus dá alguns conselhos aos seus discípulos. E um desses conselhos, lá pelas tantas, no versículo, ele fala assim: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês, Jesus que está falando, que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É interessante até observar. Aqui no Brasil não existe essa conduta, né, do meio policial. Mas a gente vê em alguns filmes, né, hollywoodianos, que diz que você deve se manter calado, né, e tudo que você disser será usado contra você. Então, se você tem alguma culpa no cartório, é melhor você ficar calado. Bom, lá é o filme, mas você para refletir se nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos, sejam elas boas ou más, ou seja, e as palavras que nós falamos, o que nós falarmos, nós poderemos ser justificados por ela ou mesmo condenadas. É sério, é muito sério. Uma das áreas que podem nos causar mais danos à nossa vida está situada no rosto. Diz uma certa autora que escreve para mulheres cristãs. Ela fica entre o queixo e o nariz. Com a boca, podemos dizer coisas boas e más. Tiago 3, do verso 6 a 16, vem nos alertar que isso não deveria ser assim. A gente não deveria sair falando coisas que não deve, né? Porque a língua, ela é um pequeno membro que ela pode causar grandes estragos. E lá pelo versículo 13, o apóstolo Tiago, ele fala: isso não deveria ser assim. E mais adiante no versículo, ele diz o seguinte: quem entre vós ou entre vocês é sábio e inteligente? Aí ele diz o seguinte: mostre. E mostrar é para que a gente venha mostrar com a prática cristã, de uma fala benevolente, gentil, amável, bondosa. O coração da mulher sábia é mestre da sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. O coração, então, precisa se encher de Deus, alimentar-se dele todos os dias, meditar sempre para que possamos ter coração sábio e receber a instrução certa para o que falamos. Amém? O coração do justo medita o que há de responder. Lá em Provérbios 15, 28. Mas a boca dos ímpios derrama maldades. Eu diria até que algumas de nós, às vezes, não vigiamos no que falamos e agimos como se nós fôssemos não cristãs, não filhas do Senhor. Ao que parece, alguns de nós, quando falamos, fazemos considerações que não exerce amor. E não é um amor qualquer, é o amor de Deus. É como o Senhor fala para que nós devemos obedecer a 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E como é que a gente tem amado o nosso próximo quando nós nos comunicamos com ele? Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 10, 19. Certa autora de um livro cristão para mulheres,
se não me engano, a irmã Lídia Brombeck, diz assim: falar pouco é sinônimo de sabedoria, de modo que o quanto falamos expõe aos outros se somos mulheres sábias ou tolas. Como é possível ver o modo como nos portamos com quem falamos? Isso diz claramente se somos mulheres guiadas por Deus ou não. A mulher de palavra sábia é aquela que reconhece a necessidade de todos os dias estar diante do Senhor. Ela busca abastecer a sua alma e medita na palavra do Senhor todos os dias. Confia que Deus a ajudará para poder comunicar-se de maneira a louvá-lo. Só quando dependemos totalmente dele, como aquele que falou perfeitamente por nós, então encontramos o que precisamos para nos tornarmos mulheres de palavras sábias. A mulher de fala ou palavra sábia é aquela que reconhece que precisa de transformação em Cristo e anseia por isso continuamente. Seu coração está sendo moldado a cada dia na fonte certa, que é o Senhor. Ele o conduz para esse lugar de busca da transformação interior nele, que é a fonte perfeita. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Provérbios 15, 23. Dos elementos que mais nos condenam é a disciplina e a benevolência. É preciso clamarmos a Deus para sermos disciplinadas e bondosas, mas só que constantemente, sempre. Mantermos constância em quem nós somos. Constância sempre. É preciso clamarmos a Deus para sermos disciplinadas, bondosas na forma de pensar, bondosa nas palavras que saem da nossa boca, bondosa na consideração pelas pessoas à nossa volta, bondosas não deixando um rastro de estresse por onde passamos, só pensando no nosso bem-estar e ignorando os outros. Pense, reflita. Pensamento correto. Como Jesus agiria se estivesse em meu lugar? Com raiva, com amargura, com indiferença? Se somos filha dele, não devemos ter atitudes que reflitam ele? Lembro que esse é um dos gomos do fruto do Espírito, que devemos buscar lá, que consta lá em Gálatas 5, verso 22 e 23, onde diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, contra a bondade não há lei. É claro que a gente sabe que o fruto do Espírito ele não pode ser exercido unicamente através de uma única coisa. Eu vou ser sempre bondosa, bondosa, e aí eu não tenho domínio próprio. Eu vou ser sempre bondosa, bondosa, e aí eu não tenho mansidão. São coisas que são juntas, né? São unidas. Por isso que é no singular, o fruto do Espírito. Em Provérbios 31, verso 26, diz que a mulher virtuosa ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Essa instrução não vem dela mesma. Vamos ser sinceras. Essa instrução, ela precisa depender do Senhor, ela precisa buscar no Senhor, na leitura diária da palavra do Senhor, no estudo sistemático da palavra do Senhor.
Você tem falado com sabedoria e busca falar de maneira bondosa com os que estão à sua volta? Tem feito isso com a família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, a pessoa no trânsito, o caixa do mercado, o telemarketing que liga para a tua casa e te oferecendo um serviço que você não quer e que você não pediu? Muitas de nós somos ladies com os de fora, mas com os que lidamos mais de perto todos os dias, achamos que eles deveriam saber. Ah, tem hora que não dá, sabe? Eles deveriam saber. Será? Será que se você fosse bondosa na forma de falar, de instruir, paciente, às vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Às vezes ela precisa daquele momento do seu silêncio. Às vezes, muitas vezes, você vai precisar orar em silêncio. E às vezes, muitas vezes, você vai precisar fazer o que aquela pessoa não fez em silêncio, orando a Deus e colocando para que Deus venha de alguma forma falar àquela pessoa. Ou, se Ele não falar, no sentido de não falar, porque falar, Deus sempre vai falar conosco. Seja conosco, seja com quem nós nos relacionamos, né? Deus sempre fala, mas a questão está, será que nós estamos agindo com bondade? Aí você vai dizer, isso não é bondade, Simone, é paciência. Mas lembra, o fruto do Espírito é um só. E dentro dele existe 9 qualidades que se falam, que se conversam entre si. E que é necessário que nós todas, todo cristão, independente de ser nós mulheres ou não, homens e mulheres, precisam exercer na vida cristã. Amém? Você reconhece que depende de Deus para lidar com essa área da sua vida? Negar que todas nós necessitamos de mais de Deus não é bom para o nosso desenvolvimento espiritual. Precisamos todos os dias estar aos pés do Salvador, submeter nosso eu, nossa vontade ao Senhor. E todos passarão a notar algo diferente em nossas atitudes. Acredito que se eu fosse abandonada à minha própria sorte, com certeza não seria uma pessoa agradável, né? Porque nós já temos a nossa natureza que guerreia com a velha natureza que guerreia com a natureza atual. Ela necessariamente está o tempo todo batalhando, né? A gente quer muitas vezes fazer do nosso jeito. Mas o Senhor nos ensina a sermos filhas bondosas. Com isso nós refletimos o Senhor. Nós pregamos o Senhor. Amém? Sem o Senhor no centro da nossa vontade, seremos mulheres insuportáveis. Sem o Senhor no centro da nossa vontade, seremos mulheres insuportáveis. Continuaremos sem sabedoria ao falar, reproduziremos o que o mundo faz, faremos até, às vezes, né, a gente não vai falar, mas às vezes a gente vai exercer um silêncio tumbal, né? É como se você estivesse diante de um morto. Morto não fala, né? Mas você está em silêncio, a pessoa está falando com você e você está em silêncio. Isso é ser bondosa, quando a pessoa muitas vezes está querendo se aproximar de você, conversar com você. O seu coração está agindo com com o devido discernimento da palavra de Deus, que é perdoando, agindo com graça, com benevolência, com bondade. Falar, comunicar-se de maneira bondosa, gentil, cordial, é algo que precisamos aprender e praticar diariamente, até que Jesus venha nos buscar. Mas queria te dizer que você não está sozinha nessa entrega diária. Existe um exército de mulheres que estão buscando isso no Senhor. Jesus está conosco nessa jornada. Não nos abandonará até que sejamos o que Ele nos chamou para ser. Filhas que refletem o seu amor. Ele tem nos conduzido à sua presença.
nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar nessa busca diária de sermos mais parecida com Ele, com o nosso Senhor. Persevere, continue buscando dia a dia a sabedoria ao falar e a instrução da bondade, como a mulher virtuosa de Provérbios 31, 26. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela se instrui na palavra de Deus. Ela não se instrui em qualquer lugar. Ela busca a palavra de Deus. Ela lê, ela medita, ela anota. Ela conversa com pessoas que também querem produzir o fruto do Espírito, como nós já falamos lá em Gálatas 5, 22, 23. Quão melhores seremos e os nossos relacionamentos quando aprendermos a sermos mulheres sábias com o que ouvimos e falamos. Você quer obter essa sabedoria e falar com bondade? Eu também quero muito. Então, vamos à fonte que pode nos dar isso, o Senhor. Podemos exercer um impacto profundo nesse tempo em que nós estamos vivendo e refletindo a bondade de Deus no jeito como nos comunicamos com todas as pessoas. Seremos sábias quando aprendermos a ouvir e a falar corretamente. E a palavra de Deus é fonte de sabedoria para todas nós. O apóstolo Paulo disse em sua carta enviada aos Colossenses 4:6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada, com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E quem é suficiente para realizar estas coisas em nós? Apenas um. Isaías 54 diz: o Senhor Deus, o que te dá? Ele, uma língua erudita, para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele te desperta todas as manhãs, desperta o teu ouvido para que você ouça como aqueles que aprendem. Aleluia! E o próprio Jesus também falou aos seus discípulos e nos deixou isso também como registro em Lucas 12:12. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Encerro aqui e convido você a orar comigo nesse momento. Pai, ajuda-nos a sermos mulheres virtuosas. Aquela mulher que sabe falar de maneira sábia e tem a instrução e fala com bondade. Ó Deus, ela aprende na Tua palavra todos os dias. Ensina a cada uma das minhas irmãs e perdoa-nos, Senhor, se causamos algum dano a quem quer que nós tenhamos nos relacionado e falado e ofendido. Ó Deus, em nome de Jesus. E se assim nós também fomos atingidos por alguma fala de alguém, nos ensina a perdoar, para que de fato venhamos viver a Tua palavra, sermos de fato, Senhor, praticantes da Tua palavra. Como Tu fala, Senhor, a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 29, aonde ali Tu nos exortas à santificação. Aquela, Senhor, que sem a qual ninguém verá a Deus. Sim, ó Deus, nos ensina, Senhor, a vivermos para Ti e a termos o nosso próximo, Pai querido, como se fôssemos nós mesmos e cuidarmos do que nós falamos, aprendermos a ouvir mais e a falar somente quando necessário. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. A paz.